Olá queridos, tudo bem com vocês? Está no Cristão Bem Resolvido, seja muito bem-vindo por aqui. Você que é novo nesse canal, não se esqueça de se inscrever, pois este canal é um canal que vai edificar a tua fé em nome de Jesus Cristo. Antes de mais, eu quero te desejar para ti, para toda a tua família, para os teus filhos, para a tua casa, prosperidade e um excelente ano 2022. Este é um ano novo. Então, como ano novo que é, eu me separei um pouquinho para orar, para me preparar, não é? Porque nós não podemos chegar aqui simplesmente falar, simplesmente refutar. Nós temos que ter vida de oração, queridos. Então, eu espero que você tenha tido assim um Réveillon, uma passagem de ano muito abençoada, cheia de expectativas e, acima de tudo, com muitos sonhos para realizar, muitos projetos. E espero que dê tudo certo em nome de Jesus. Eu não sei se você viu o vídeo anterior que eu fiz, o meu último vídeo da retrospectiva do ano passado, não é? Do Cristão Bem Resolvido. Corra lá e veja. Amém? Hoje nós vamos falar sobre algo que tem sido de extrema importância. Nós vimos pessoas nesta plataforma, vimos pessoas nas igrejas. Eu já tinha dado uma palavra há muito tempo atrás sobre a questão ministerial, sobre a arte de ensinar alguém, sobre a maneira como o plano que o diabo tem para arquitetar uma liderança falsa. Porque quando nós fomos separados para refutar heresias, combater falsos profetas, por assim dizer, eu quero te dizer que os falsos profetas, eles existem, mas eles nascem, a origem deles é de uma liderança muito bem organizada. Ou seja, o império das trevas é muito mais organizado que o império das luzes. Amém? Não é feito de qualquer maneira. Então, eu decidi trazer aqui para a plataforma um estudo para nós sabermos realmente o que é que a Bíblia te ensina. Qual é a liberdade que a Bíblia te dá para você chegar aqui e ensinar alguém, independentemente da área, ok? Eu estou a falar aqui literalmente de ministérios. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu ministério. Uns são pastores, outros são mestres, outros são diáconos, outros são... Enfim, tem várias coisas. Deus tem nos separado, e separa os seus filhos. Eu já falei aqui, já dei aqui inclusive um curso de ministério, sobre ministério, voltado para a área da música, evidentemente, também, pois esse foi o intuito na altura de como eu tirei curso. Porém, eu apliquei aquilo que eu aprendi acerca de ministério. E que você que dá um estudo, por exemplo, ou você que fala aqui na plataforma, principalmente, você precisa de passar por um momento de aprendizado. Você deverá ter preparação. Não é chegar aqui tão somente ler a Bíblia porque Deus me revelou e porque eu senti no coração e assim acabou. Não é assim que funciona. E eu vou-te provar biblicamente, na palavra de Deus, como sempre, Beriana, não é? Aprendi isso recentemente. O pastor Otto usa, até inclusive, se ele estiver a ver esse vídeo, um grande abraço, e também para todos os youtubers que me seguem, que me amam. Nós temos que ser berianos. Nós temos que aplicar a palavra de Deus em tudo aquilo que nós dizemos. Então não adianta você vir ler a Bíblia. Deus pode te dar orientações, mas existe um modelo específico para você desenvolver o seu ministério. E é aí que hoje vamos falar um pouco acerca disso. Já falámos sobre isso, já estudamos um livro parágrafo por parágrafo, capítulo por capítulo. Ainda vou pensar se não vou repetir as mesmas coisas, parece que alguns aqui também vão entrando. A plataforma, a playlist está lá para quem quiser assistir. Mas, à medida que os anos vão passando, o Cristão Bem Resolvido já tem 2 anos e a gente vai aprendendo mais umas coisinhas e vai até, à medida que vai aprendendo, também vai vendo. E então é importante nós falarmos acerca disto, sim. Oh, meus queridos irmãos, mas eu vou falar mesmo. E vou falar acerca de um
hoje? Qual é o modelo que Deus tem? Qual é a base bíblica que Deus te dá que te obriga a desenvolver o teu ministério? Ou seja, aquilo que você vai ensinar tem que estar no modelo da palavra de Deus. Não é porque você descobriu qualquer coisa, porque Deus me revelou, agora eu já entendi. Deus me revelou. Agora eu já sei tudo. Então eu vou passar por cima de um pastor, de um missionário lá. Eu é que sei. Não é assim, querido. Irmã Marta, mas quem é você? Eu sou uma serva de Deus. Eu não sou pastora, não sou missionária. Já estou cansada de repetir essa coisa toda aí, né? Que vocês sabem. Mas isto aqui, eu tirei o curso sobre isso. Eu tirei o curso. Para a glória de Deus, e vou tirar mais ainda. Então, quando você tira um curso, quando você faz uma faculdade, por exemplo, não foi à toa que Deus nos deixou um livro para ler. Então, se esse livro tem que ser lido da forma correta, por isso que Deus instrui mestres, pessoas com a arte de ensinar. O meu esposo tem a arte de ensinar, ele ensina muito bem. Então, sem mais rodeios, vamos lá ver qual é o modelo da palavra de Deus, né? Vamos ver. Êxodo 25, 40, isto está escrito assim. Primeira ordem. Para que faças conforme o seu modelo. Aí eu vou falar com autoridade, porque a palavra de Deus é autoridade. Para que faças conforme o seu modelo, meu querido, minha querida. Não é o modelo que você quer, é o seu. Deus tem um modelo arquitetado na Bíblia, que te vai dar alguma, não é toda, é alguma liberdade para você passar para a igreja, meu filho. E quando vem orientar pessoas para a área sentimental, para desenvolver famílias, isso é uma coisa séria, tá? A palavra de Deus vai falar, não sou eu, tá? Então, Êxodo 25, 40 diz assim: para que faças conforme o seu modelo, e não aquilo que você interpreta, não aquilo que você acha, não aquilo que você diz que, eu senti no coração. Deus falou ao meu coração, eu já te disse aqui várias vezes e volto a repetir: enganoso é o coração do homem. Porque se assim fosse, então nós aqui já tínhamos solução para tudo. Sendo que a solução é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é dura, ela é renúncia e ela custa a ser aplicada. Sempre que Deus nos envia para realizar algum serviço, presta atenção, depois não diga que eu não avisei. Sempre que Deus nos envia para realizar algum serviço, Ele nos dá um modelo para seguirmos, um exemplo claro disso foi a estrutura do tabernáculo dada pelo Senhor a Moisés. Pois atenta para que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Esta referência que está aqui, Deus não fez isso por fazer. Quando estamos a falar de tabernáculo, queridos, vamos lá estudar um pouquinho. Nós não podemos dizer as coisas por dizer, meus amores. Tabernáculo significa, literalmente, templo, portátil dos hebreus, lugar reservado do templo de Jerusalém, onde se encontrava a Arca da Aliança. Lugar sagrado, era um local assim, que não era qualquer pessoa podia entrar ali. Se alguém entrasse ali com pecado, morria. Glória a Deus que Jesus veio para nos libertar, não de tudo, Ele veio cumprir a lei, mas nós temos uma caminhada. Não querendo fugir ao assunto, vamos continuar. Armário para guardar hóstias consagradas, ok? Glória a Deus. Lar, morada, residência. Então, literalmente, nós entendemos que tabernáculo, no latim é tabernaculum, ou seja,
literalmente, é a estrutura que Deus deu. Deus deu um modelo a Moisés para desenvolver, para fazer o tabernáculo. Foi dada uma ordem de Deus. Atenta, pois, para que faças conforme o seu modelo, que foi mostrado no monte. Então Moisés, ele foi separado por Deus para desenvolver um ministério de libertar o povo de Israel. E se você for ver a história, ele foi orientado por Deus. Então nada mais, nada menos do que nós sermos orientados pelaquilo que Deus manda fazer. Este é o modelo. Eu vou... Calma. Ainda vamos continuar. Isto é só o início, tá? Só o início. Deus tem um modelo para nós. Agora, registra aí e repita aí desse lado. Deus tem um modelo para imitarmos. Imitarmos. Deus tem um modelo. Não adianta nós queremos fazer as coisas à nossa maneira. O que é que aconteceu aqui com Moisés? Moisés teria que fazer o quê? Ele teria que levantar aquele tabernáculo. Mas se ele fosse fazer aquilo segundo o coração dele, antigamente, naquela época, naquela era, Deus falava diretamente, ouvia, era audível a voz, entendeu? Então, cabe a nós ouvir a voz do seu coração, mas é o coração e colocá-lo em prática. Não é a voz do seu coração, é a voz do coração de Deus, do Espírito Santo de Deus. Temos que saber distinguir aqui duas coisas, que isso é uma falha muito grande naqueles que tentam ensinar a palavra de Deus. E olha, eu sou uma pessoa muito verde ainda. As pessoas dizem, porque irmã, você fala muito bem, Não, cara, eu só leio livro, eu gosto de ler a palavra, eu gosto de estudar, eu gosto de estar bem informada, que é para não ser engolida por qualquer pessoa. Eu já fui incauta, já fui muito enganada. Eu já me submeti a coisas que não era para me submeter, ainda não era a altura certa. Então nós temos que saber e interpretar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos continuar, tá bom? É importante dizer que Ele não abaixará o padrão para facilitar a sua execução antes de termos nós que atingir e fazer a obra conforme o seu modelo. Atentemos para isso, é muito importante. Ele não vai facilitar o processo de ninguém. Não é porque você é assim, de um jeito que Deus vai... Não. Com isso, com Deus não existe isso. É assim e acabou. Ou você está apto, e aí nós já vamos falar sobre isso. Ou você está literalmente apto para desenvolver um ministério, que é isso é que muitas das vezes é o problema de muitos de nós, é não termos essa aptidão que Deus exige. E nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu só estou a dar umas pinceladas, porque eu já dei esse estudo ao pormenor. Nós temos que fazer a obra de Deus conforme o seu modelo. Atentemos-nos para isso. É importante, muito importante fazermos isso. Ok? É muito importante. No livro porque Deus conta com a tua obediência. Ele quer a tua obediência. No livro de Êxodo, nós vemos que tudo segundo o Senhor ordenava a Moisés, assim faziam os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fazerem, Moisés os abençoou. Assim que eles fizeram a obra, e Moisés os abençoou. Êxodo 39, 42, 43. Então você precisa ser obediente. Não basta vir aqui para uma plataforma e ensinar tudo. E dizer que, porque Deus, eu sou a única pessoa a quem Deus revelou isso. Não é assim que funciona. Moisés não foi uma pessoa qualquer. Moisés era um líder. Moisés era um homem que tinha autoridade. Moisés era representante legítimo de Deus. Não era qualquer coisa não, tá? Está na Bíblia, queridos.
licença. Moisés, ele era representante legítimo. Naturalmente vou dar cara a tapa a alguns aqui, mas não sou eu que estou a dar, é a Bíblia. Deuteronômio. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Mas isso é se você ouvir. Deuteronômio 28:2. Tem que ter uma audição muito bem apurada para ouvir a voz de Deus. Isso aí, sabe qual é a melhor maneira de você ouvir a voz de Deus? Eu já expliquei aqui. Você quer ouvir a voz de Deus, você lê a Bíblia, mas não leia as coisas fora do contexto. Não vá por intermédio de pessoas dentro da internet que você não sabe escutar. Tem muita gente que ouve e não escuta. E é por isso que eu tenho que falar num tom assim mais firme. É importante perceber que Moisés só abençoou depois de tudo ter sido feito conforme o modelo de Deus. E tudo é tudo. Não existem concessões. Não existem adaptações. Temos que fazer o que está no coração de Deus. Não é no seu coração, não. Não é no seu coração, não. Com certeza, se Moisés tivesse utilizado toda a formação. Olha isto, gente. Agora eu vou ter que falar. Se Moisés, eu acabei de falar aqui que Moisés não era um homem qualquer, ele tinha formação adquirida no Egito. Se ele tivesse utilizado aquilo tudo, nada disso servia. Quando se trata de Bíblia, quando se trata de obra de Deus, tem que ser algo que vem do céu. Existe um padrão, um modelo arquitetado para desenvolver o seu ministério. Então que sirva aí na carapuça de quem quiser, mas é a palavra de Deus. Não venha refutar. Olha, cuidado, hein? Cuidado com aquilo que você vai falar, tá? Eu estou a falar a Bíblia, então aquilo tá dentro do contexto. As originais e valer, tá no contexto, um modelo. Então cuidado com aquilo que você vai dizer, em nome de Jesus. Mas afinal, o coração, a voz de Deus, Deus fala, normalmente a voz de Deus, querido. Se você abrir a tua Bíblia e começar a ler a Bíblia em voz alta, como o pastor Lucinho fala, você vai ouvir a voz de Deus e você vai ouvir com cada coisa e você não vai suportar. Embrulha aí, porque é sério. Eu vejo muita gente, a querer ensinar a Bíblia e que não sabe nada, nem o mínimo, nem o beabá. Isso é uma vergonha, porque esse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, era para ter mais visualizações do que estar a fazer, refutar isto, refutar aquilo, porque é isso que o povo gosta. As pessoas gostam é de confusão, não gostam de comer a palavra de Deus. Então coma isso, faz favor, porque é alimento para o teu espírito e para a tua alma. Para de fazer má figura. Para de fazer má figura na internet, gente. Eu também já fiz muita. Eu não sou perfeita. Mas eu tenho autonomia para falar isto aqui porque eu estudei. Eu tenho um diploma. E portanto eu posso falar. O Egito era o quê? Superpotência na sua época. Mas Deus não precisou da capacidade de Moisés. Deus não queria saber dessa capacidade para nada. Ele só queria tão somente aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui, olha, 2 Coríntios 3, 5, 6 diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Vou voltar a repetir. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário. A suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Deixa-me falar aqui um bocadinho sobre aliança, porque parece que algumas pessoas não entendem o que é realmente uma aliança. Aleluia. Deixa eu falar aqui uma coisinha sobre aliança. Estou para o arco-íris, não é? Aliança. Existem vários tipos de aliança. Eu podia deixar isso para depois, mas vou só dar aqui uma pinceladazinha, tá? Aliança. A aliança é
celebrada há muito tempo pelos povos antigos, mas nasceu do coração de Deus. Eis que vos estabeleço o meu pacto convosco. Um pacto convosco. Deus estabeleceu um pacto conosco. Uma aliança e com a vossa descendência depois de vós. Gênesis 9:9. Este texto faz menção à primeira aliança que Deus fez com a humanidade, queridos. Com a humanidade. Cuidado quando você destroça as palavras. Deus fez uma aliança com a humanidade. Depois que Ele consumiu toda a carne. Toda a carne em que havia fôlego de vida debaixo dos céus. Porque estou para derramar águas do dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, e em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá contigo, porém estabelecerei a minha aliança. A aliança é um contacto entre duas pessoas tão sagrado, tão sério que jamais deveria ser quebrado. Ainda hoje a aliança está presente. Até o diabo sabe o poder que há atrás de uma aliança. E é por isso que também a usa no ocultismo, na maçonaria e em cultos satânicos. Reforçando a aliança nasceu de Deus. Então o diabo, você sabe que o diabo não cria nada, né? O diabo só usa aquilo que Deus criou. Várias eram as cerimônias rituais que os hebreus seguiam. Os hebreus faziam muitas cerimônias e rituais quando faziam uma aliança com alguém. Vamos falar aqui, quem sabe, né? Se vocês tiverem interesse, de vários tipos de alianças. Eu vou falar aqui pelo menos 5. Troca de túnica, troca de cinto, cortar um animal sacrificado em partes, corte da mão no pulso, troca de nomes, partir do pão e beber o cálice. Voltando ao que nós estávamos a falar, sobre o modelo. A aliança foi algo que Deus estabeleceu para a humanidade, uma aliança. Desde que aconteceu esta situação do dilúvio, foi uma aliança que Deus estabeleceu para com a humanidade. Aleluia. Estará sempre conosco. Humanidade. Ok? Quando cumprimos o modelo do Senhor na nossa vida e no nosso ministério, além da bênção, a glória de Deus se manifesta poderosamente. Então, se você quer se frutificar no seu ministério, obedeça para que Deus te dê a bênção e para que o Espírito Santo se manifeste. O teu semblante, as tuas vestes, a tua maneira, aquilo que você ouve durante 8 horas por dia no seu trabalho, aquilo que você se alimenta todos os dias, vai resplandecer no teu rosto. Ou é maldade ou é o Espírito Santo. Não pode ser duas fontes. Duas fontes não jorram. Não pode ser. Tem que ser ou uma ou outra, ou salgada ou água doce. Tá bom? Fica aí uma dica. Deus não abaixará o seu padrão. Repito, Deus não abaixará o seu padrão, independentemente da área analisada. Pode ser várias, pode ser música, pode ser pastoral, pode ser uma liderança, pode ser sentimental, pode ser tanta coisa, independentemente da área analisada. No entanto, é sabido que Jesus realizou na terra diversos ministérios que servem de modelo para quem queira atuar em qualquer um deles. O facto de que realmente é necessário praticar o modelo da palavra de Deus. Amém? O tabernáculo, a palavra de Deus fez menção a respeito do tabernáculo. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo. Agora quero uma coisa mais atual? Quer? Agora eu citei isso, agora vou citar aqui Atos dos Apóstolos, tá bom? Também é muito bom, ninguém fala muito de Atos dos Apóstolos, não. Atos dos Apóstolos 15, 16, 17 está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor. Sim, todos os gentios
sobre os quais é invocado o meu nome. Está em Atos 15, 16, 17. Este texto, na realidade, é um esclarecimento de uma profecia registrada no livro de Amós. Vamos lá. Amós 9, 11, 12 está escrito: naquele dia levantarei o tabernáculo caído. O profeta Amós já teria profetizado. O tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e levantado das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Então, a qual se tratava da restauração de Israel, do Israel espiritual. Nós precisamos ser um Israel espiritual restaurado e parar com essa palhaçada de querer ensinar aquilo que não se sabe. Tem que haver princípios. Existem leis estabelecidas por Deus. Existe um modelo na palavra de Deus, o qual não pode ser ignorado. Se você não aprendeu ainda, então aprenda hoje. Porque você tem que aprender a ser submisso às suas autoridades, aos seus líderes. Eu não sou sua líder, mas antes de você dar qualquer tipo de estudo, é bom que você esteja com cobertura espiritual dos seus líderes e que realmente você tenha autonomia. O modelo que estamos procurando está contido no período do reinado de Davi e funcionou por aproximadamente 40 anos. Hoje em dia, as nossas estruturas ministeriais muito têm a ver com aquela época, com o cumprimento da promessa da restauração. É interessante dizer que nenhuma outra época, durante todo o período do Velho Testamento, foi mencionada no Novo Testamento com essa promessa de restauração. O tabernáculo de Davi traz uma revolução nos ministérios. Amém? É necessário entendermos isso. A partir dessa época, os ministérios começaram a fazer parte, neste caso a música, começou a fazer parte do culto ao nosso Deus. E qual é o modelo? Qual é a base? Eu só dei aqui uma introduçãozinha, porque isto aqui leva tempo, queridos. O modelo está justamente em 1 Crônicas 25, 1, 6, 8. Você agora aqui vai ver uma ordem. E você vai ver como que as coisas eram feitas. Era por ordem e essência. Tá bom, meus queridos? Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E também Davi, juntamente com os capitães do exército, separou. Começa já por aí. Para o serviço, alguns dos filhos de Asaf, e de Emã e Jedutum, com a função de profetizarem, profetizarem com harpas. Naquela época, haviam profetas, eram diferentes, profetizarem com harpas, com alaúdes e com sílabos. E este foi o número dos homens aptos. Ui, essa palavra apto é muito se diga. Aptos, que fizeram a obra segundo o seu serviço. Todos estes estavam sob quê? A direção dos seus pais. O que isso significa? Direção sob da sua autoridade. Seus pais, líderes. Neste contexto para a música, na casa do Senhor, com sílabos, alaúdes, harpas para o serviço da casa de Deus. E Asaf, Jedutum e Emã estavam sobre as ordens do rei. Então ali tinha que haver ordem, querido. Não é chegar aqui, porque eu faço e acontece. Calma, querido. Você tem que... Não é assim que se faz as coisas. Era o número deles, juntamente com os seus irmãos, instruídos em cantar ao Senhor. Todos eles, olha o nível. Vamos lá. Senhor, todos eles mestres, 288 pessoas determinaram seus cargos, por sorte que todos igualmente, tanto do pequenininho como o grande, assim o mestre como o discípulo. Então, nós temos princípios. Esta é a base bíblica e você vai, que nós iríamos. E se você ficou interessado, se você quiser estudar comigo, digite aí, escreva aí nos comentários, para a gente não ter dúvidas, amém? Então eu quero te dizer uma coisa, que esta base bíblica, este é um modelo que Deus tem para os ministérios
da igreja. Você que tem um ministério na área sentimental, você que tem um ministério pastoral, você que tem um ministério apostólico, seja o que for, está aqui a base bíblica. Esses princípios são retirados do texto acima, baseados nas palavras nele contidas. E são os seguintes: separação, separou. Ministério, para o serviço. Filhos de, aponta para a família. Para profetizarem, profético. Homens aptos, aptidão. Sob a, submissão. Para a música, música. Instruídos em cantar, instrução. Mestres, aperfeiçoamento. Todos igualmente, unidade. Assim o mestre, ensinar. Como discípulo, discipulado. São 12 princípios que, quando revelados, se transformam em uma fonte geradora de vida necessária àqueles que foram e outros que ainda serão chamados a pôr a mão no arado, nesta terra. Ministérios, qualquer ministério, e a preparação necessária para se cumprir os objetivos dos ministérios da igreja. Atenta, pois, para que faças conforme o seu modelo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu querido, eu lamento muito se isto foi muito maçudo, mas é para você ver que, para se ensinar a alguém, nós temos que ter a capacidade de escutar, não é ouvir, é escutar. Para se ensinar a alguém, nós temos que ser humildes. Para se ensinar a alguém, nós temos que passar pelo banco. Para se ensinar a alguém, nós temos que estar sob uma missão, temos que ser submissos, significa estar sob. Você precisa demonstrar isso pelas suas atitudes. E eu vejo muita gente aqui que não mostra. E a minha vida foi transformada através deste estudo. A minha vida foi transformada, foi aí, a partir daí Deus deu-me o gosto de começar a estudar. Eu tinha o 7º ano, hoje eu tenho o 12º. A qualquer momento eu posso entrar numa faculdade e me formar. Olha, você não tem esse sonho para a tua vida, não? Então você está muito limitado, querido. Deus não te chamou para você ficar aí com o computador às moscas. Você tem que exercitar essa mente. Vamos lá. É à toa que Deus te deixou um livro. Um livro para você exercitar a tua mente na leitura. Você precisa de pregar aquilo que está escrito na Bíblia. Não é aquilo que lhe parece ser, porque se assim fosse, como nós já lemos aqui desde o início, é complicado, né? Deus não quer facilitar nada a ninguém aqui, não. Porque o tabernáculo, quando foi construído, ele foi construído com muito zelo. Não era qualquer um que entrava ali, não. Se entrasse em pecado, morria. Quando você fala da palavra de Deus, tudo que você ensinar a outras pessoas. Ah, meu querido. Meu querido, minha querida. Você presta contas. E ó, não fica pensando que é só lá no céu, não. Você começa por aqui. Faça um seminário, entendeu? Faça alguma coisa para você ter autonomia, ok? E poder passar alguma coisa aqui. O que você tem feito? Eu já nem falo de seminário, mas o que você tem feito? Você já fez algum curso de libertação? Tem uns cursos bons em que eu posso deixar aí depois registrado. Para você tirar. Ai, a Marta vai falar do curso da Sara Shiva. Pô, sim, é uma benção. Ela está apta para ensinar. Ela passou por uma liderança que ensinou para ela. Ela passou 6 anos num banco. E você? Quanto tempo teve num banco? Ai, eu sou prefeita, né, irmã Marta? Eu nunca fiquei em banco nenhum. Abençoado, 6 anos de banco ela passou, sabe por quê? Porque ela pôde ter o privilégio somente de assistir ao cenário, de ver e ser discipulada individualmente. Se ela é perfeita, claro que não é perfeita, é altamente polêmica, mas é uma mulher de Deus. Eu vejo Deus na vida dela. E agora, como fica? Espero que você tenha gostado deste vídeo e que esse vídeo tenha edificado a tua fé e que você tenha aprendido alguma coisa. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo Cristão Bem Resolvido. Deus abençoe.